Bom dia, hoje é 13 de julho de 2026. Meu nome é Breno Altman e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Cuba vive um dos momentos mais difíceis de sua história recente. Cercada por sanções, sem o petróleo venezuelano desde o sequestro de Nicolás Maduro e sob a ameaça permanente de Washington, que chegou a indiciar Raul Castro, a Revolução Cubana aprovou em 18 de junho seu mais profundo pacote de reformas econômicas desde 1959. Bancos privados, capital estrangeiro, sociedades por ações, fim de subsídios universais. Para debatermos esse momento e os riscos que encerra para o socialismo cubano, vamos receber Frei Beto, escritor e um dos maiores conhecedores da ilha, com décadas de convivência com a Revolução Cubana. Ele também nos traz seu novo romance, O Voo da Locomotiva, mergulho na culpa, na traição e na tortura sob a ditadura militar brasileira. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Beto. Obrigado por vir aqui de novo aos nossos estúdios. Bom dia, obrigado pelo convite. Está acompanhando muito a Copa do Mundo? Estou acompanhando, vejo, não todos os jogos, mas tenho visto alguns. Vai torcer para a Argentina ou contra a Argentina? Contra a Argentina. Não quero dar esse prazer nem ao Milei, nem ao Netanyahu e nem ao Trump. Mesmo com a Inglaterra, contra a Inglaterra, você vai torcer para a Inglaterra? Vou torcer para a Inglaterra. Muito que bem. E você quer que ganhe quem a Copa? Olha, não é que eu quero. Eu acho que ou a Espanha ou a França vão vencer essa Copa. Não sei qual dos dois. Por mim, preferiria a Espanha. A Espanha? Que é um governo mais progressista, um povo mais politizado, enfim. E tem agido muito bem, principalmente nessa guerra do Golfo, porque o governo espanhol proibiu que as aeronaves americanas não só pousassem em solo espanhol, como sobrevoassem o espaço aéreo. Então isso provocou uma irritação muito grande no Trump. E meus parabéns ao governo espanhol por essa atitude, por isso eu torço pela Espanha. Muito que bem. Beto, desde a nossa última entrevista, que foi no dia 11 de fevereiro deste ano, a crise cubana se aprofundou. Como é que você descreveria a evolução da situação na ilha nesses quase 5 meses? Eu estive lá esse ano, nós estamos em julho, eu estive lá 3 vezes. E realmente percebo o aprofundamento da crise. Há 5 meses que não chega um navio com petróleo. Então, para esclarecer o pessoal que nos acompanha, Cuba precisa de 100 mil barris de petróleo dia para manter funcionando o seu sistema energético. E só consegue produzir 40 mil. Então, precisa de 60 mil que não existem. Nesse primeiro semestre, apenas uma única vez chegou um barco da Rússia, doação do Putin, com 740 mil barris. O Putin mandou o segundo barco. O segundo barco, para a minha surpresa, porque o Trump sempre teve uma atitude de uma certa submissão ao Putin. Ele nunca critica o Putin, inclusive na questão da guerra da Ucrânia. Agora que ele tem mudado um pouco de posição. Mas, durante muito tempo, ele deixava claro que a Ucrânia deveria ceder às exigências da Rússia em relação às anexações territoriais da Ucrânia. E agora ele muda de posição e ao mesmo tempo impede o segundo navio petroleiro da Rússia de chegar a Cuba. Esse navio já estava nas águas do Haiti, que é do lado de Cuba.
O Haiti é tão próximo de Cuba que de Santiago de Cuba, à noite, a gente enxerga o clarão das luzes de Porto Príncipe. Até deve ser por uma razão de logística de abastecimento, esse navio russo impedido, esse segundo navio, veio parar no Brasil. Porém, a China tem ajudado muito com recursos fotovoltaicos, energia solar. Então, o que tem salvado o funcionamento de algumas infraestruturas cubanas essenciais, como o sistema hospitalar, são as placas fotovoltaicas doadas e instaladas pela China. Mas é uma situação muito, muito grave. Quando eu estava lá, agora em junho, teve um apagão em todo o país. Eu soube que nessa última segunda-feira dessa semana agora, há uma semana atrás, né, hoje é segunda-feira, dia 13, uma semana atrás, também teve um apagão nacional. Isso significam 15, 20, às vezes 30 horas sem energia elétrica. E sem gás de cozinha. Tem muitas famílias cubanas cozinhando com lenha. Até algumas cozinhas são comunitárias. Na rua, as famílias se reúnem para preparar os seus alimentos, cortam lenha do quintal, de terrenos vazios, enfim. É uma situação caótica que Cuba está vivendo. Para se ter uma ideia, esse bloqueio genocida produzido por Trump, Cuba tinha uma taxa de mortalidade infantil de 7 em cada 1.000 nascidos vivos. Agora já chegou a 9, aumentou a mortalidade devido à falta de condições nos hospitais pediátricos, enfim. Nos partos, né, problema da eletricidade realmente conta muito. Então, o que nos resta é fazer pressão contra o bloqueio, incrementar a nossa solidariedade a Cuba, que necessita de alimentos, mas necessita também de medicamentos. Mas o mais importante seria fazer, de alguma forma, chegar petróleo para abastecer o país. Para você ter uma ideia, Breno, no aeroporto de Havana estão estocados toneladas de medicamentos que não têm como ser remetidos aos estados cubanos. Lá eles chamam de províncias. Não tem como, porque não há caminhões, não há transporte. Ou seja, há caminhões, mas não há combustível para que eles possam se mover. Então, uma situação extremamente caótica e, infelizmente, não vejo uma solidariedade tão expressiva a Cuba nesse momento quanto Cuba merece. Merece pelo seu histórico, merece pelos gestos de solidariedade que sempre fez, principalmente com os países do terceiro mundo, enviando médicos, enviando professores, enviando socorristas, até agora na Venezuela, apesar da Venezuela ter se tornado um protetorado americano, está sendo tutelado pela Casa Branca. Os cubanos fizeram questão de enviar uma brigada de socorristas para poder ajudar as vítimas do terremoto. Então é muito grave, a gente tem que aumentar essa alerta, aumentar a nossa solidariedade e, na medida do possível, ir a Cuba. Ir a Cuba, estar lá presente em solidariedade aos nossos hermanos e irmãs, né, que estão sofrendo essas graves consequências do aperto energético do Trump ao bloqueio que dura já 67 anos. Em maio, os Estados Unidos formalizaram uma acusação criminal contra Raul Castro. Você acha que a Casa Branca poderia estar planejando uma operação semelhante à que fez em janeiro contra Nicolás Maduro? Eu acho que não. Eu acho que a Casa Branca, primeiro, seria um ato que dá um tiro no pé
ou até na cabeça. Por quê? Porque Raul Castro é um homem de 94 anos. Então você sequestrar uma figura histórica importante como ele, muito mais que o Maduro, e com essa idade, seria, além de um gesto de desumanidade total, é um gesto que provocaria muito arrepio mundo afora. Como é que você, sabe, uma pessoa que está com 94 anos, você vai e leva para uma prisão? Então acho que são aquelas ameaças do Trump frequentes, mas segundo, Cuba tem um sistema de defesa que a Venezuela não tinha. Me disse uma autoridade cubana, aqui não entra um drone sem que a gente consiga detectá-lo antes dele sobrevoar o nosso espaço aéreo. Então significa que Cuba tem, nessa autoridade não ia blefar, tem defesas para poder evitar que isso venha a acontecer. Por isso que eu também não acredito que haja um ataque bélico a Cuba. Acho que eles vão querer justamente, o que eles mais querem é provocar uma revolta interna, que a população chegue a um ponto de insatisfação devido à crise energética, que queira se manifestar em público pela mudança do governo. Como você disse na apresentação do programa, Cuba acaba de adotar 176 novas medidas, todas elas econômicas, para poder ver se consegue aliviar essa crise. Medidas de acolhimento do capital estrangeiro, até de bancos estrangeiros, geralmente capital que vem de cubanos que já vivem no exterior. É muito difícil que capitalistas, empresários, não cubanos corram o risco de investir seu capital numa situação tão crítica quanto a ilha se encontra hoje. Mas há 3 setores em que Cuba não admite intromissão: a defesa, por razões óbvias, a saúde e a educação. São 3 setores que ainda permanecem estatizados. Totalmente estatizados. Totalmente estatizados. Até porque eu costumo dizer que Cuba é o único país da América Latina que, ao contrário dos seus inimigos, que dizem que lá não há respeito pelos direitos humanos, é o único país que estrutural e constitucionalmente defende os 3 principais direitos humanos para toda a população: alimentação, saúde e educação. Alimentação porque toda a família cubana, não importa o seu nível social, tem direito a uma cesta básica mensal, que eles chamam de canastra. É verdade que essa cesta básica atualmente está sendo muito afetada pela crise. Então há uma redução de ingredientes, de nutrientes, enfim. É uma cesta cada vez mais precarizada. Como eu estou trabalhando com a FAO em Cuba, num programa de soberania alimentar e educação nutricional, nós propusemos ao governo cubano adotar o cadastro único que foi criado pelo Brasil. Então, já o governo Lula tratou dessa parceria com o governo cubano para ensiná-los a operar com o cadastro único, e eles já estão fazendo esse cadastro, de modo que no futuro venham a receber a cesta básica aquelas famílias que realmente necessitam dela, porque hoje, com a crise, tem aumentado a desigualdade em Cuba. Muitos empreendimentos particulares asseguram a essas famílias que os movem maior renda. E também tem muitos cubanos no exterior que remetem recursos aos seus familiares. Então, é o que se diz: o cubano que tem parentes no exterior, ele tem uma renda maior do que o cubano que depende apenas do seu salário ou da sua aposentadoria local. E esse cadastro, então, viria a estabelecer um sistema de justiça. Quem precisa ganha mais alimentos, quem não precisa ganha menos ou não ganha nenhum, né?
Você hoje tem supermercados em Havana que praticamente os produtos estão ali disponíveis, de certa forma dolarizados, mas quem é que tem acesso? Não são acessíveis. Não são acessíveis à maioria da população. Entendi. Você já se referiu, eu queria uma opinião mais amarrada sobre o seguinte. Bom, agora no dia 18 de junho foram aprovadas essas 176 medidas com 23 eixos, essas reformas econômicas. Antes de entrarmos nos detalhes dessas reformas, o que muda em termos gerais na relação entre o Estado e mercado em Cuba? É uma mudança profunda? Olha, é uma mudança significativa. Eu chamaria de vietnamização de Cuba. O Vietnã adotou essa economia mista, deu certo. O Vietnã hoje é um exemplo. Cuba ensinou os vietnamitas a plantar café. Hoje Cuba não produz um pacote de café. E o Vietnã não só produz, como exporta café. Então o Vietnã adotou uma economia mista, como a China, e isso permitiu que o país tivesse um índice maior de crescimento. Cuba tardiamente está fazendo isso. Você acha que devia ter adotado essas medidas? Acho que essas medidas eram para ser adotadas desde o período especial. Por quê? Porque até o período especial, Cuba era tutelada pela União Soviética. E a União Soviética garantia o abastecimento de Cuba. Para se ter uma ideia, era mais barato para Cuba trazer a batata da Alemanha Oriental do que cultivar no próprio país. Resultado, quando caiu o Muro de Berlim, não tinha Cuba batata. ficou sem batata, né? Porque não tinha mais como trazê-las. Então, do período especial para cá, eu creio que Cuba deveria ter incrementado algumas reformas. Incrementou, fez várias reformas, desestatizou uma série de áreas, mas não suficientemente. Todas elas, 51% de participação do Estado cubano. Agora não, agora você pode ter 100% de capital estrangeiro em alguns empreendimentos. Eu devo lembrar que, no caso da posse da terra, a agricultura familiar como pequena propriedade sempre existiu na Revolução Cubana. Porque quando foi feita a reforma agrária, os camponeses, essas famílias, receberam o título de posse da terra. Então, na terra, são 3 tipos de propriedades que convivem. A estatizada, grandes extensões de terra, por exemplo, a exploração de cana-de-açúcar, que hoje é muito reduzida em Cuba, a de cooperativismo e a propriedade privada. O grande problema hoje da terra cubana é um duplo problema. Primeiro, que o filho do camponês teve acesso à universidade e não voltou para a terra. Houve um esvaziamento do campo. Houve um esvaziamento do campo, porque ele virou médico, virou engenheiro, enfim, foi para a cidade e não voltou mais. E Cuba não dispõe de tecnologia rural. Essa é uma falha, uma realidade, né? Talvez não tenha se preparado como deveria, porque durante muito tempo se confiou no cultivo extensivo e intensivo da cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar perdeu força no mercado internacional. Hoje se produz açúcar de beterraba, açúcar químico, enfim, e outras formas. E isso fez com que Cuba ficasse praticamente sem recursos de acumular divisas. Durante um tempo foi favorecido pelo turismo, mas veio a pandemia e veio o bloqueio do governo Trump. O turismo praticamente desapareceu de Cuba. Hoje, um europeu que chega a Cuba, ele corre o risco de não poder mais entrar nos Estados Unidos, porque Cuba figura na lista de países promotores do terrorismo, né? O que é enfim, um erro total dos Estados Unidos, porque todos que conhecem a história cubana sabem que Cuba sempre foi um país que se
caracterizou pelo combate ao terrorismo. Cuba jamais aprovou nem sequer o terrorismo praticado eventualmente por forças de esquerda. Nunca aprovou isso. Então, de qualquer forma, um europeu deixa de ir a Cuba para não ter problema com os Estados Unidos. Os canadenses também, que frequentavam muito Cuba, recuaram por várias razões, né? E uma das razões porque com a depreciação das condições de vida em Cuba, devido à crise, começaram a ocorrer pequenos furtos, assaltos, e um canadense foi assaltado, um turista canadense, e a imprensa canadense deu grande repercussão a esse assalto, a esse roubo. Isso já espantou, fez retrair o fluxo de canadenses. Havia muitos turistas russos, gastadores, né? Os cubanos sempre diziam, aqui a maioria são turistas canadenses, mas os que gastam mesmo, que metem a mão no bolso, são os russos. Mas com a guerra também isso decaiu bastante. Então, hoje eu vou a Cuba com frequência, o que eu vejo nos hotéis são turistas chineses, turcos, mexicanos, né, alguns de outros países latino-americanos, mas não há mais aquele volume expressivo que pesava no PIB cubano. Não há mais isso. Uma das mudanças mais comentadas das reformas que foram recentemente aprovadas é a autorização para o funcionamento de bancos privados, que vão operar, segundo o governo, sob supervisão do Banco Central em igualdade regulatória com os bancos estatais. Que espaço real você imagina que bancos privados vão ocupar numa economia que continua sendo formalmente socialista? Eu não saberia dizer, primeiro porque eu não sou economista, não conheço em detalhes isso. A questão é saber quais e quantos bancos privados terão interesse em operar em Cuba. Por quê? Porque, pelo bloqueio atual, qualquer banco que operar com Cuba fica proibido de operar nos Estados Unidos. Então, é impressionante o número de bancos que deixaram de operar com Cuba com medo das sanções estadunidenses. Impressionante. Inclusive grandes bancos brasileiros não fazem remessa de recursos para Cuba. Mesmo que você queira, não tem como remeter. Não tem como remeter, né? E praticamente hoje os cubanos que vivem nos Estados Unidos e que costumam mandar recursos para seus familiares, outrora, ou até 2, 3 anos atrás, utilizavam esses canais normais de envio de dinheiro. Essas empresas, Western Union e outras que são habituais prestam esse tipo de serviço. Agora não mais, porque o Trump proibiu. Então, ou é através de doleiros, ou fisicamente, ou quem vai a Cuba. Existem voos diários normais entre Estados Unidos e Cuba. São voos charter, né? Mas são diários e normais. As reformas, elas permitem às pessoas abrirem conta em moeda estrangeira para as contas individuais e para as empresas privadas ou também para as empresas estatais. Cria um novo mercado cambial. A economia cubana estaria se dolarizando? Sem dúvida nenhuma. Você vai a um Paladar, que é um restaurante de caráter familiar em Cuba, que existem vários e continuam funcionando, a maioria deles. A conta vem em moeda nacional, moeda cubana, dólar e euro. E você escolhe como você quer pagar, né? E, de fato, isso está havendo uma nítida dolarização. Existem hotéis que não aceitam que você pague moeda nacional. Até há pouco tempo, cartão de crédito. Agora o Trump proibiu que os cartões, a maioria deles tem sede nos Estados Unidos, né, como Mastercard, Visa, sejam
Trump proibiu deles operarem em Cuba. Então não adianta você ir com cartão de crédito. Você tem que levar dólar ou euro no bolso para fazer câmbio ou para encontrar situações de comércio que aceitem a moeda estrangeira. Basicamente, você pode pagar tudo com moeda estrangeira. Hoje. Basicamente, pode pagar tudo com moeda estrangeira. Isso tem ajudado a reduzir a inflação? Não, pelo contrário, a inflação é grande, primeiro porque muitos cubanos têm interesse em captar dólar, né? Então, quando você anda num táxi, se você pagar em dólar, tem muito mais vantagem do que se você pagar em moeda nacional. Até porque não é fácil você fazer o câmbio em moeda nacional em Cuba. Se você fizer no hotel, praticamente você troca $1 por 24 pesos. E se você fizer na rua, você troca $1 por 550 pesos. É uma diferença brutal. Então, o câmbio negro é praticamente oficializado em Cuba. Praticamente oficializado porque não é uma coisa criminalizada, escondida, né? Você apenas precisa ter alguns contatos para que a pessoa leve os seus $100 e traga aquela montanha de dinheiro cubano, montanha, literalmente montanha, né? No restaurante você fica contando aquilo um tempão para pagar a conta em moeda nacional. Então, infelizmente, está nessa situação. As reformas também derrubaram o teto do número de trabalhadores que cada empresa privada poderia ter, né? Tinha um teto de 100 trabalhadores, ele deixa de existir. O que deve ampliar consideravelmente o tamanho e o alcance do setor privado nacional. Quais as consequências sociais que isso pode ter? Vai emergir ou vai ser fortalecida uma burguesia interna? Que efeitos isso pode ter sobre a estrutura social cubana? Bem, eu acredito que isso vai trazer alguma forma de desigualdade. Por duas razões. Primeiro, que está havendo um êxodo muito grande, por razões econômicas, de jovens profissionais cubanos, inclusive vindo para o Brasil. O Brasil hoje é uma dos destinos preferidos do jovem cubano que busca um outro país para poder ter um emprego que o permita não só sobreviver, mas remeter dinheiro à sua família que ficou em Cuba. Então hoje entram por Roraima, vêm pela Guiânia, da Guiânia fazem a documentação em Boa Vista e depois muitos vão para diferentes lugares do Brasil. Um deles preferido, curiosamente, é o Rio Grande do Sul. Por quê? Pois é, curiosamente porque Cuba é um país que tem tudo a ver com a Bahia, claro, né? E é um país de muito calor. E que as pessoas gostam de praia. E, no entanto, acho que alguns foros se deram bem lá e chamam outros. Enfim, eu sei que tem muitos cubanos indo para o Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo também tem muitos cubanos. Eu sempre encontro em lojas, em setor de serviço, frequentemente identifico pelo sotaque, aí pergunto, não, eu sou cubano, eu sou cubana, né? Outro dia uma amiga falou, não, eu fui na manicure e fiquei impressionado com o serviço que recebi, era uma cubana, porque além dela ter curso de podóloga, ela tem curso de enfermagem. Então ela falou, em Cuba, nós, para cuidar da unha das pessoas, a gente faz curso de enfermagem, porque a gente tem que aprender a cuidar da unha de pacientes idosos que estão hospitalizados ou sob cuidados em casa. Ou seja, então é realmente uma expertise que, em geral, não se encontra aqui nos profissionais brasileiros. Mas voltando à questão, eu acredito que isso pode sim agravar a desigualdade social em Cuba. Agravar. E criar uma burguesia interna? Por quê? Porque Cuba, voltando à linha do meu raciocínio, devido à saída de grande número de jovens, Cuba, como o Brasil, é um país em transe de envelhecimento. O número de aposentados é muito grande. E a renda da aposentadoria é muito pequena, muito pequena.
aposentado cubano não ganha mais de 2.000 pesos. Para você ter ideia, uma cartela de 20 ovos, 30 ovos, custa 800 pesos. Então, não é nada, né? A família consegue sobreviver porque, às vezes, tem vários aposentados, pessoas que trabalham, ou a canastra, a cesta básica que o governo garante, mas passando dificuldades. Ainda, graças a Deus, Cuba não entrou no mapa da fome. Desde que houve a Revolução, em 1959, Cuba saiu do mapa da fome e nunca mais voltou. O que é o mapa da fome? É um mapa que a ONU estabelece quando a desnutrição crônica atinge 2,5% da população. Uhum. Então você vê, eu digo que o cubano não tem fome, mas tem muito apetite, porque não come o que gostaria e não come o suficiente que gostaria também, né? Devido à inflação dos alimentos. Os alimentos são muito mais caros hoje, também devido à dificuldade de transportá-los de outras províncias, outras localidades para a capital. Então você vai ao mercado de Havana, está abarrotado de alimentos, abarrotado. Só que não há aquele consumo massivo, porque custam muito caro, né? Está todo mundo lutando por garantir uma sobrevivência e ninguém sabe até quando vai durar essa crise, em que medida ela vai se agravar. Eu espero que o governo tenha feito um bom diagnóstico para adotar essas 176 medidas. Uma delas é a municipalização da economia. Isso eu achei bem interessante. Já no projeto que nós estamos tocando lá, do Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional, a gente já trabalha essa questão do município ser autossustentável em produção e consumo de alimentos. O que a gente estabeleceu chama SAL, S-A-L, Sistemas Alimentares Locais. Então, um dos meus trabalhos é capacitar os agentes que movem esses sistemas alimentares locais, para que cada cidade possa produzir ali nas imediações ou internamente também, aproveitando hortas, terrenos vazios para fazer hortas e pomares, abastecer o necessário sem precisar comercializar com outras localidades. E agora isso foi estendido para a economia em geral. Em que medida vai dar certo, só o tempo dirá. Eu acho uma boa proposta, porque muitos municípios, muitas províncias cubanas têm bastante recursos que poderiam ser melhor explorados. E o fato de não ter um controle centralizado em Havana, também eu acho que facilita, porque desburocratiza a economia cubana, que era demasiadamente burocratizada, demasiadamente. Então isso pode facilitar. Vamos esperar. Beto, além da permissão para criação de empresas com mais de 100 trabalhadores, o pacote permite que transforma, na verdade, as empresas estatais em sociedades por ações, né? Com venda de participação a investidores privados, nacionais, estrangeiros. Até que ponto medidas como essa podem representar que o Estado abra mão do controle da economia e que vá criando dentro de Cuba, o que até hoje não existe, uma burguesia interna aqui? Isso pode acontecer. Como aconteceu na Coreia do Norte, na China e no Vietnã. Na Coreia do Norte, por incrível que pareça, 40% da economia é privada. E essas famílias que detêm em mãos são super milionários comparados com a população, o conjunto da população. Um embaixador brasileiro que trabalhou lá 4 anos recentemente, ele me disse que... Na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. Ele me disse que viu na capital carros importados que ele nunca viu no Brasil, né? Tamanho luxo e o poder aquisitivo.
A gente sabe que famílias da Coreia do Norte enviam seus filhos para estudar na Suíça, até o filho, né, o atual presidente da Coreia do Norte, ele estudou na Suíça, ou mesmo nos Estados Unidos. E por isso que a Coreia do Norte tem um grande avanço tecnológico, né? Produziu até bomba nuclear, mísseis e tal. No Vietnã e na China também sabemos disso. Existe uma burguesia endinheirada que destoa do conjunto da população. Isso pode acontecer em Cuba. Quer dizer, já existe em Cuba hoje uma camada privilegiada, que é a camada que tem acesso ao dólar, porque tem parentes no exterior que remetem dólares a eles. Então eles têm um nível de vida muito superior ao conjunto da população. Infelizmente, há essa desigualdade, mas devo dizer que o socialismo também nunca pregou a igualdade, né? A ideia de igualdade, que é uma ideia utópica, é a do comunismo, não do socialismo. O socialismo sempre admitiu que é uma fase preparatória para essa utopia comunista, onde haveria sim desigualdade. O que não há é a exploração de uma classe por outra. Então, isso é que numa economia privatizada como Cuba agora passa a adotar, a gente não sabe se será possível evitar. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que o risco, por exemplo, você citou como uma das medidas a abertura do número de funcionários que uma empresa pode ter, pequenas iniciativas, né? Aqui no Brasil a gente chama de MEI, né? Que lá eles chamam de PYME, enfim, muda apenas a sigla, mas é um pouco a mesma coisa. Então pode ser que haja exploração de mão de obra, pessoas que venham a tirar uma mais-valia aí bastante considerável do número de funcionários que vai contratar. Não sei, não saberia te dizer como é que o governo pretende controlar isso, né? Mas o risco existe. Entrou capital privado, entrou banco privado, significa entrou o vírus do capitalismo. E o vírus do capitalismo é de fácil contaminação. As reformas também atingem a agricultura, né? Por exemplo, amplia o usufruto da terra, permite comércio exterior direto para os produtores rurais e libera preços, ainda que a terra continue a ser propriedade do Estado. Você não pode vender a terra, mas você tem plena liberdade comercial segundo esse pacote. Essa liberalização, ela pode ajudar Cuba a resolver o problema da escassez alimentar? Eu acho um risco. Por que acho um risco? Primeiro, porque é o seguinte, você não tem em Cuba um sistema de tributário como tem no Brasil. Com toda a precariedade do nosso sistema tributário, mas no geralzão ele funciona, né? Realmente recolhe-se do privado, da pessoa jurídica e da pessoa física impostos, né? O que faz o caixa do Estado. Em Cuba não tem esse sistema tão bem organizado. Então eu tenho receio de que essas negociações diretas do produtor rural com o importador de produtos venha favorecer a sonegação. Não sei como o Estado cubano, que não tem tradição de coleta de impostos, porque não se pagava impostos em Cuba. Claro. Não se pagava. Toda a propriedade estatal não fazia sentido. Exatamente, então não se pagava. E agora, não sei como é que... Porque no pacote das reformas, isso não entra. Sim, não tem uma reforma tributária. Exatamente, não se fala de reforma tributária, né? É até uma interrogação que eu tenho, algo que eu preciso perguntar lá para os cubanos, como é que eles estão pensando aliar essa questão de facilitar o comércio exterior para as pequenas propriedades rurais, por exemplo, e a captação de impostos. Como é que é o controle disso? Não sei, né? Não tenho ideia. Agora, por outro lado,
eu creio que, enquanto não superar a crise energética, também não vejo como é que eles vão resolver isso. Por quê? Porque você precisa, pelo menos, de caminhão que possa levar o produto até os portos. E, sem combustível, como é que os pequenos proprietários vão poder se mover? Algo que é importante lembrar aqui, que é o seguinte: a restrição à importação de petróleo em Cuba não é absoluta, total. Essas pequenas empresas que têm capital vindo dos Estados Unidos têm direito de importar gasolina, mas dos Estados Unidos. Então, a única fonte de importação de gasolina que existe hoje é das pequenas empresas familiares ou comunitárias e que vindo dos Estados Unidos. Não pode importar. E uma das de outro medidas país. da reforma facilita isso, regulamenta Facilita isso. Agora, daí vem o câmbio negro de gasolina, sem dúvida nenhuma. Isso é óbvio em Cuba. Ou seja, você se pergunta como é que um cubano que não tem nenhum familiar lá em Cuba, de repente conseguiu abastecer o seu carro. Ele não esconde. Eu paguei um absurdo, mas consegui comprar gasolina. Que as empresas importam com excedente. Exatamente. E vendem no mercado negro. E vendem no mercado negro, né? Eu devo até contar um episódio aqui curioso. A Embaixada Americana em Cuba, né? Porque Cuba e Estados Unidos têm relações diplomáticas formais atualmente, desde a época do Obama, veio pedir ao governo para abrir uma exceção de modo que ela pudesse importar combustível para abastecer seus veículos. O governo riu na cara dela. Engraçado, nós não podemos importar para nós e vocês querem importar para vocês. E não permitiu que a embaixada, como tal, importasse combustível, né? A embaixada norte-americana é vítima do bloqueio. É vítima do bloqueio, exatamente. É vítima do bloqueio. Beto, outra das medidas derruba a escala salarial fixa. Os salários passam a ser negociados Flexíveis. livremente entre os trabalhadores da empresa, conforme a capacidade financeira de cada uma dessas empresas, que também ganham a possibilidade de demitir por motivos econômicos, com indenização de 3 a 6 meses, possibilidades essas que antes não existiam. As empresas agora fixam o salário livremente com os trabalhadores e as empresas podem demitir esses trabalhadores. Que tensões você antevê nesse tipo de flexibilização? Pois é, aí que eu vejo como isso vai impedir a exploração da mão de obra. Isso, como que... Eu não sei, não tenho resposta para isso. Você acha que essas medidas facilitam a exploração da mão de obra? Colocam um risco? Muito, porque você pode fazer um rodízio, né? Eu te despeço porque eu te pago 1.000, na medida em que eu tenho uma outra pessoa que vai fazer o mesmo trabalho por 500. O que hoje, seria, antes das reformas, era impossível. Era impossível, porque o controle do Estado de garantia do trabalhador era muito forte, muito expressivo. E com essas medidas eu não sei. Na verdade, as empresas antes tinham que contratar do Estado os trabalhadores, né? Tinham contratado do Estado ou tinha que pelo menos passar pelo controle do Estado, né? E as empresas antes, como a Brás Cuba, que agora deixou Cuba, né, que era uma empresa brasileira com esse nome, fabricava cigarro. O cigarro cubano é o melhor do mundo porque não tem química. É como charuto, ele é puro fumo de qualidade. Então a Brás Cuba, que abastecia... Souza Cruz, né? A Souza Cruz, da Souza Cruz. Abastecia o mercado interno de Cuba e também exportava bastante. Até para o Brasil eles exportavam. Eles fecharam as operações? Fecharam. Por falta de energia? Por falta de energia, por 1000 dificuldades. Segundo escutei de um dos diretores, dívidas do governo cubano com a empresa, né? Há tempos o governo não conseguia amortizar essa dívida, então resolveram sair de lá. Saíram. Entregaram, não sei para quem, alguém se interessou lá pela empresa, deve estar produzindo muito menos do que antes, realmente era uma escala enorme de produção, agora deve estar menos, mas não tenho notícia.
Mas, Breno, uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é o seguinte: diante da Casa Branca, todas essas reformas econômicas são insuficientes para o que a Casa Branca quer. O que a Casa Branca quer é uma reforma política. A Casa Branca quer exatamente que se termine com o Partido Comunista Cubano, se termine com o que se chama Revolução Cubana e que se estabeleça em Cuba um sistema, entre aspas, democrático, burguês, como nós conhecemos aqui no Brasil, em Honduras, na Guatemala, até na Venezuela. E isso é inadmissível para o governo cubano e boa parte da população cubana que não aceita que a revolução seja revogada segundo o interesse dos Estados Unidos. Deixa eu tocar num assunto, a gente volta logo mais para esse tema da política. Você já citou, mas eu queria compreender melhor a tua avaliação sobre isso. As reformas acabam com o igualitarismo dos subsídios universais. Eles são substituídos por um fundo de proteção social focalizado em quem estiver registrado como vulnerável. E aí entra toda a expertise brasileira que eles querem aproveitar, aquela coisa toda que você já citou. Que riscos de exclusão ou de erro de focalização esse tipo de modelo pode trazer na situação cubana? Isso aqui não pode gerar mais vulnerabilidade? Sim, o risco é grande. Realmente, o risco é grande porque eu não sei como é que isso vai resolver, por exemplo, a questão dos aposentados, que se queixam de ter um salário absolutamente insuficiente diante do aumento de preços dos alimentos. Em Cuba não se paga aluguel, né? Devo dizer isso, que é muito importante se saber isso aqui no Brasil. Os cubanos, graças à Revolução, são proprietários dos seus domicílios, né? Em Cuba se paga muito pouco pelo gás, eletricidade, água, até um certo nível de consumo. Passou desse consumo, aumenta então a taxa, né? E então há realmente uma economia, um sistema econômico socializado. Com essas medidas, sem dúvida nenhuma pode haver uma questão, eu volto a dizer, de exploração de mão de obra. Você troca o funcionário que ganha 1.000 pelo funcionário que vai ganhar 500. Você cria uma margem de desemprego e não sei como o governo cubano vai agir nesse caso, né? Se ele está prevendo essa possibilidade de você ter um contingente de desempregados e uma espécie de Bolsa Família, não tenho a menor ideia, né? Eu sei que o Brasil tem sido um norte, uma referência para eles em termos de políticas sociais, mas que não são tão necessárias quanto aqui, porque em Cuba você não tem miséria, você tem carências, mas não tem ainda miséria, você não tem favela, você tem pessoas que moram apertado, moram mal, etc., mas não é um fenômeno como nós encontramos aqui, e sobretudo você não tem moradores de rua. Existem até pessoas que buscam alguma coisa para vender ou até para comer eventualmente no lixo, reviram lixo. Isso não acontecia há 5, 6 anos atrás. Antes da pandemia jamais eu vi isso. Hoje você vê, mas você não vê ninguém dormindo na rua, ninguém, né? E de certa maneira eles estão conseguindo manter todas as crianças na escola, mesmo diante da crise energética. O governo estabeleceu um sistema pelo qual há transporte para as crianças de casa para a escola, como também há transporte
de operações hospitalares de emergência, né? É uma frota que atende aos enfermos. Ou leva o médico na casa deles, ou eles levam os doentes para os hospitais, né? Então, algumas coisas estão conseguindo preservar, apesar sem dúvida nenhuma, Cuba é suficientemente inteligente para, com esse pouco petróleo que recebeu nos últimos anos, ter feito uma reserva estratégica. Até porque sabe que há uma possibilidade remota, mas há de guerra. E, nesse caso, o Estado cubano tem que se defender, as Forças Armadas cubanas têm que agir, e para isso há que ter combustível, né? Então deve ter uma reserva aí estratégica que esteja sendo usada para alguns serviços essenciais. Você falou em vietnamização Da economia cubana. Ela é viável em Cuba enquanto durar o bloqueio? Eu acho muito difícil. Porque no Vietnã as reformas funcionaram na medida em que o bloqueio contra o Vietnã, que era duríssimo, deixou de existir, né? Exatamente. E o Vietnã tem livre acesso ao sistema bancário internacional e às relações comerciais com qualquer país do mundo, que não é o caso de Cuba. Então eu acho muito difícil. Acho que essa contradição, medidas econômicas abertas, para não dizer capitalistas, e até privatizantes e privatizadas, e bloqueio, essa equação, na minha cabeça, não fecha. O tempo dirá. Tem setores de esquerda que olham para esse conjunto de medidas e falam restauração capitalista. Não se trata somente de concessões táticas. Estaria em curso uma restauração capitalista em Cuba. Como é que você responde a essa leitura? Eu diria que não. Eu diria que é dentro da crise, que é muito aguda, Cuba está procurando medidas de sobrevivência. E nessas medidas de sobrevivência, eles fazem questão de insistir politicamente que é para garantir o aprimoramento futuro do projeto socialista. Como eles vão fazer isso, eu não sei te responder. Não sou economista e não saberia interpretar em detalhes como é que eles vão dar esse nó em pingo d'água. Eu tenho consciência de que, da parte do governo cubano, não há nenhum propósito de restauração capitalista. Há o propósito, sim, de adotar medidas que são típicas do sistema capitalista para poder encontrar um alívio para a economia cubana, um respiradouro para a economia cubana. Agora, evidentemente, sob controle do Estado, não aquele controle tão direto que havia antes, como, por exemplo, toda empresa privada em Cuba precisaria ter a participação do Estado cubano com 51%, né? E hoje você pode ter uma empresa estrangeira operando em Cuba sem nenhuma ingerência do Estado cubano. Agora, sem dúvida nenhuma, eu não sou ingênuo a ponto de pensar que depois de 67 anos de tantas agressões, de tantas sabotagens, de tantos terrorismo vindo dos Estados Unidos para tentar derrubar a Revolução Cubana, eles vão permitir que empresas capitalistas, bancos, operem sem nenhum controle do Estado cubano, da Revolução. Eu creio que não. E esse controle, de alguma forma, ele vai existir. Fidel foi um crítico das reformas do Gorbachev. O que está acontecendo em Cuba não é uma espécie de perestroika ou glasnost cubanas? Não corre o risco de acabar com o socialismo em Cuba? Não, o risco existe, concordo, existe. É uma perestroika cubana. De fato, é um momento muito agudo em que eles têm que buscar uma janela. Não sei se é uma porta, mas é uma janela para poder, pelo menos, enxergar uma perspectiva de futuro melhor, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é um momento, e como isso vai afetar a política cubana, não sei, não tenho elementos para te dizer o que pode acontecer no futuro, mas creio que o risco é permanente.
Você acha que é na questão política que tanto os Estados Unidos quanto a direção cubana jogam suas fichas? Ou seja, o que garante a sobrevivência do socialismo é a direção do Partido Comunista. E o que garante a restauração capitalista aos olhos dos Estados Unidos é o fim desse poder? Essa é a grande batalha? Essa é a grande batalha. O que os Estados Unidos querem é o fim do socialismo em Cuba. Significa o fim do Partido Comunista. E introduzir o tipo de modelo democrático que nós conhecemos nos demais países da América Latina. Eu, pessoalmente, sou a favor do pluripartidarismo em Cuba. E já disse isso a Fidel, já disse isso a Raul, com uma condição. Nenhum partido pode ter no seu programa a defesa da acumulação privada da riqueza. Então, eu não aceitaria uma democracia onde alguém economicamente tivesse uma proposta antidemocrática. Porque, para mim, um partido que defende a acumulação privada da riqueza é um partido antidemocrático, né? Mas eu sempre fui a favor do pluripartidarismo. Até porque a revolução foi feita, como você bem sabe, pela convergência de 3 segmentos, que a gente poderia dizer 3 partidos. O movimento 26 de julho, o Partido Comunista, que tinha um nome de Partido Social, etc., e o Diretório Estudantil, né? Que era o movimento estudantil centrado na Universidade de Havana. Então foi a conjunção desses 3 segmentos que produziu a Revolução Cubana, que depois ficou entendida como se fosse apenas o movimento 26 de julho. Não, ele era um movimento hegemônico, mas não o único. E depois foi tudo fundido no Partido Comunista. Mas ainda, durante um tempo, se notava claramente, eu cheguei a notar nos anos 80, quais eram os quadros do Partido Comunista, quais eram os quadros do 26 de julho, como água e óleo. Estavam juntos na mesma garrafa, mas não se misturavam, né? Então, os Estados Unidos não vão ceder nisso. Os Estados Unidos querem que Cuba se ajoelhe diante da Casa Branca, como a Venezuela está fazendo, né? Como conseguir impor isso à Venezuela. Só que tem uma diferença, Breno. O povo cubano é extremamente politizado. O povo cubano tem um nível ideológico incomparável com qualquer outro país da América Latina. O povo cubano tem, inclusive, uma expressão que nós não temos similar em outros países, que é a cubaneidade, quer dizer, um sentimento orgulhoso de ser cubano pela sua história, pela sua riqueza cultural, musical, inclusive a tradição no esporte. O país latino-americano que mais conquistou medalhas de ouro nas Olimpíadas. Então, o cubano tem um orgulho das suas raízes que é extremamente forte. E creio que a resiliência, como me disse um amigo cubano, nós não temos eletricidade, mas temos muita energia. Acho que a resiliência cubana é muito significativa. Agora, Beto, você acha que há o risco de emergir dentro do Partido Comunista Cubano, para usarmos novamente uma comparação com o que se passou com a União Soviética, um setor político, lá na União Soviética foi Boris Yeltsin, que aceitem a ideia da restauração capitalista, da mudança do modelo político e da submissão à Casa Branca? Já se manifesta isso na política e na sociedade cubana? Ô Breno, eu não conheço nenhum quadro do partido que defenda esse ponto de vista. Eu não conheço, né? Pode ser que defenda e, né, o peixe morre pela boca e não queira manifestar, tem medo de se queimar, etc. Pode ser que isso aconteça, né? Mas eu não acho fácil, não. Acho que como você defender uma restauração capitalista sem ameaçar o projeto socialista? É muito complexo. Por outro lado, esses quadros atuais do Partido Comunista Cubano, eles são muito testados historicamente pela sua prática, pela sua ideologia, pela sua coerência. Agora, a história sempre é feita de surpresas. Quem é que imaginava que o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, chamado Gorbachev, ia entregar
toda aquela potência para o capitalismo. Ninguém imaginava. O próprio Fidel, me lembro que ele se surpreendeu, né? O que eu fico mais impressionado é como é que esse homem acumulava tanto poder, que foi possível a transição do socialismo para o capitalismo sem disparar um só tiro. Isso possivelmente não acontecerá em Cuba. Eu não vejo hoje, o Fidel tinha esse tanto poder, mas não vejo hoje nenhuma autoridade cubana que tenha um poder hegemônico na sociedade ou no Partido Comunista. Eu acho que dentro do partido há muita discussão, há muito debate. A gente não sabe quais são os termos desse debate, né? Eles não vazam para poder manter aquela coerência ideológica do partido e do povo cubano, mas acredito que deve haver, sim, divergências em relação aos projetos que estão sendo implementados em Cuba. Mas não acredito que haja um segmento defendendo a volta ao capitalismo. Vamos aqui falar um pouco do seu livro? Falemos. Vamos lá. Você é um frade dominicano que passou pelos cárceres da ditadura e escolheu narrar em primeira pessoa, nesse livro, O Voo da Locomotiva, tá na imagem já? Obrigado, produção. Narrar em primeira pessoa uma mulher que trai sob tortura. Alguém do universo dos nomes amaldiçoados. O que o levou a essa inspiração? Breno, esse é o 6º livro que eu escrevo sobre a ditadura militar, né? E se Deus me der mais vida e fôlego, escreverei outros, porque acho que é preciso manter viva essa memória. Como vocês, judeus, conseguem manter a do Holocausto. Então é preciso que as novas gerações fiquem indignadas com aqueles 21 anos de ditadura, que foram muito atrozes e são ainda pouco conhecidos no Brasil, sobretudo pelas novas gerações. Eu escrevi o Cartas da Prisão, Batismo de Sangue, Diário de Fernando, O Tom Vermelho do Verde, sobre o massacre dos indígenas pela ditadura, e O Dia de Ângelo. E agora, O Voo da Locomotiva. O que me levou a escrever foram 2 fatores. Primeiro, eu conheci a mulher que viveu isso. Era uma chilena. É uma chilena, ela está viva. Luz Arce. Luz Arce, a quem eu dedico o livro. Só que eu adaptei a história dela ao Brasil. Porque, para mim, o interesse é mexer com a questão da ditadura no Brasil. E como eu conheci casos muito similares ao dela, então fiz todo um arranjo, uma adaptação. O cenário Conta rapidamente o que é o caso Luz Arce, para a nossa audiência entender. É uma mulher que, presa pela ditadura de Pinochet... Ela era militante... Era militante de esquerda, chamada pela ditadura de Pinochet de terrorista, e de tal maneira foi torturada que passa a colaborar com a repressão. E delata vários companheiros e companheiras que são torturados, mortos, etc. Depois ela é enviada para o Uruguai, onde havia muitos exilados chilenos, e ainda o Uruguai não estava sob ditadura, para poder ser uma espécie de espia no meio dos exilados. E lá dá um nó na cabeça dela, ela entra num convento de frades dominicanos, diz que vive essa situação terrível e quer sair dela. E o frade então a leva para a Alemanha, onde ela faz terapia, enfim, e acaba escrevendo um livro chamado O Inferno, que é o relato do que ela viveu, e depois ela se torna uma das vozes predominantes na Comissão da Verdade do Chile, inclusive levando vários militares ao encarceramento. Ela está viva. Eu faço uma adaptação dessa história dela ao Brasil, mudando principalmente os finalmente, completamente diferente, né? E quis também trabalhar a questão da misericórdia, da compreensão do que é um delator e o que é a fragilidade humana.
O delator é aquele que colabora, que é o caso do Cabo Anselmo, sem ser tocado pelo repressor. Ele decide ideologicamente passar para o lado do inimigo. O Cabo Anselmo chegou a tal ponto que ele entregou a mulher dele grávida para ser morta pela ditadura, né? Com a criança. No caso da minha personagem, a Rosa Maria, ela é submetida a vários tipos de tortura, sendo que, ao final, ela é submetida à pior de todas as torturas, que é a emocional. É quando você vê a sua mãe, a sua filha, o seu filho, a sua esposa, o seu esposo presos e sendo torturados para que você confesse. Uhum. Então aí nunca houve entre os presos políticos uma espécie de culpabilização dessas pessoas. Por quê? Nenhum de nós sabe qual é o seu limite à dor. Mas muita gente foi punida, mesmo sendo torturada, por ter entregue informações da ditadura. Sim, muita gente foi punida, mas não do ponto de vista de ser excluída do círculo, vamos dizer, da esquerda, a não ser pessoas que colaboraram, como aquele membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, não esqueço o nome dele, tem até o Melinho. Melinho, pois é, que colaboraram, com a gente, exatamente, que colaboraram consciente e livremente, sem nenhuma imposição do repressor. Então, nesse caso... Mas, por exemplo, eu me lembro de um caso conhecido, Marco Antônio Tavares Coelho, que era um alto dirigente do PCB, que sob tortura falou e foi expulso do PCB por isso. Sim. E vários outros que falaram sobre tortura foram expulsos. Não, sim, foram expulsos, mas eles não foram execrados, eles não constam na lista de cachorros, eles não estão, sabe, enfim, há uma certa compreensão, ou seja, e eu no lugar dele teria resistido? Quer dizer, você quis separar no livro, no romance, o que é o delator do que é exatamente, a pessoa, o que é o sofrimento que uma ditadura pode levar, a maneira como uma ditadura pode tratar um ser humano como quem esmaga uma barata. Sabe, eu quis mostrar os horrores de uma ditadura. Santo Tomás de Aquino dizia que a tortura é pior que assassinato. Curioso isso, né? Mas ele dizia isso. Por quê? Porque na tortura eu convido o torturado a ser testemunha do seu próprio opróbrio. Então, de fato, quer dizer, o Hélio Pellegrino trabalhou muito isso na obra dele, é uma dissociação entre o seu corpo e o seu espírito, entre o seu estado físico, carnal, e a sua consciência política. Há uma dissociação. E isso é terrível para o torturado. Então eu quis trabalhar essa dimensão. E de alguma maneira, rehumanizar o torturado que se viu sem saída, a não ser negociar com o seu carrasco. Exatamente. Rehumanizar, quer dizer, ele é digno de compreensão, de tolerância, de misericórdia. Na verdade é isso. Como é que Cuba entra no seu livro? Porque ela está presente ali como um horizonte. Cuba entra porque naquela época muitos revolucionários brasileiros iam fazer treinamento de guerrilha em Cuba. Então ela tem um companheiro que também vai para Cuba, né? Outros companheiros também, até a quem volte já treinado de Cuba. Então, realmente, isso é algo que historicamente aconteceu, né? Cuba era um lugar onde se treinava a fazer revolução. E ela fica muito ligada a esse namorado que ela teve, foi a grande paixão da vida dela, né? Que vai treinar em Cuba. Cuba entra só como essa referência. Como um horizonte. Como um horizonte, exatamente. Como uma referência, não mais do que isso. Cuba é a grande referência da sua geração? Sem dúvida nenhuma. Porque eu tinha 15 anos em 1959. Eu já estava na política estudantil. E, portanto, eu já torcia pelos barbudos de Serra Maestra. E o nosso ideal, né, de um país socialista foi alcançado em Cuba. De alguma forma foi. Eu conheci Cuba nos anos 80, em 81 foi a minha primeira viagem a Cuba. Desde então eu vou a Cuba 4, 5 vezes
por ano, não por turista, sempre a trabalho, né? Eu tenho esse orgulho de, há mais de 40 anos, eu trabalho em Cuba, em diferentes tipos de atividades, e então eu acompanhei todo o processo. E os anos de ouro da Revolução Cubana foram os anos 80, né? Os próprios cubanos admitem isso. E eu tive a oportunidade de viver ali também nos anos 80. Então, como Cuba conseguiu reduzir drasticamente a desigualdade social, Cuba não tinha problema de... Foi o primeiro país da América Latina a erradicar totalmente o analfabetismo. Cuba não tinha problema de abastecimento alimentar, não tinha problema de desigualdade. Praticamente nas prisões não havia gente por assalto, roubo, assassinato, havia gente por problemas de feminicídio, né, problemas conjugais. Isso sim, havia muitos presos em função de... Porque há culturalmente em Cuba ainda hoje um machismo muito acentuado, né? É algo que a Revolução não conseguiu erradicar totalmente. Para a sua geração, essa crise que Cuba vive hoje é particularmente dolorida? Particularmente, porque a gente tinha esperança que Cuba ia conseguir manter a sua soberania, a sua independência e ser tolerada, como foi no segundo mandato do governo Obama, pelos Estados Unidos. E isso não veio acontecer nem com Biden, que infelizmente adotou as mesmas medidas de restrição do bloqueio que o Trump tinha implementado no seu primeiro mandato, como agora o Trump veio e introduziu ainda mais medidas muito mais violentas, muito mais genocidas, muito mais fortes. Então, para nós é muito sofrido ver o povo cubano, que lutou tanto por conquistar esse lugar ao sol, né, um país pós-capitalista, entrando num retrocesso muito grande das condições sociais, enfim, da vida material, né, do cotidiano. Pessoal, comprem O Voo da Locomotiva, publicado pela editora Rocco. Livro muito interessante, é um romance, é um drama humano ali presente, a Rosa Maria, né? Que é a personagem, que é muito comum naquela época, né? E que, como todos os livros do Frei Beto, muito bem escritos, muito interessante de ser lido, eu já li. Recomendo aqui adquiram, pode adquirir no site da própria editora ou em qualquer outra livraria digital. Ou então no freibeto.org. Ou no freibeto.org, junto com os outros livros do nosso entrevistado. Beto, temos aqui algumas perguntas da nossa audiência. Bora lá. O Lucas Redco, membro do canal. Bom dia a todos. Frei Beto, quais estratégias você recomenda que adotemos para pressionarmos o governo Lula a aumentar a solidariedade com Cuba? Você acha que o governo entende que isso tiraria voto? Não, eu primeiro devo dizer que o governo Lula tem feito gestos muito efetivos e afetivos de solidariedade a Cuba. Tem remetido muitos alimentos, muitos medicamentos, muita tecnologia rural, muitos técnicos da Embrapa e outros setores do governo, sem grande alarde. Talvez eu mesmo prefiro que não haja alarde, porque isso sim pode afetar. E essa semana estão indo 2 aviões da FAB carregados de materiais essenciais para a população cubana. O Luiz Mergulhão. Como impedir que a esfera política do socialismo, principalmente o poder popular, permaneça imune à crescente influência do capital privado interno e de cubanos no exterior? Essa vacina ainda não foi inventada. Né? O risco é grande. Realmente, o capitalismo tem um poder de sedução, de cooptação, de corrupção muito forte, né? Então, vai depender da capacidade do Partido Comunista Cubano intensificar o seu trabalho ideológico, mas que é um desafio,
O João Guilherme Brito Gurgel contribuiu aqui com o Superchat. Obrigado, João Guilherme. Olá, Frei Beto. Assisti aqui na Alemanha ao documentário O Evangelho da Revolução. Eu e alguns amigos gostamos muito da sua entrevista. E para você, qual é o caminho para uma revolução no Brasil? Um abraço. Só pergunta simples. Eu creio que nós não temos que pensar mais em revolução no Brasil, temos que pensar em aprimorar a democracia. Veja bem, quem decide que vai haver ou não revolução não é a esquerda, é a direita. É quando a direita fecha todos os canais democráticos e vem com as suas armas reprimir o povo. Aí sim, você só tem duas opções, ou se omitir ou resistir. E resistir significa resistir com armas. Então eu sempre falo, uma revolução hoje na América Latina, uma luta armada, só interessa a dois setores. Aos fundamentalistas de esquerda, que infelizmente ainda existem, ou aos fabricantes de armas. Não interessa a ninguém. Agora interessa a direita. A direita gostaria muito de ver algum grupo armado aí hoje falando em revolução, né? E que ela caracterizaria, como sempre fez, de terroristas. Eu fui qualificado de terrorista. Aliás, o que me salvou na convivência com os presos comuns, né? Porque eles me olhavam como um Al Capone. A fama de terrorista me deu uma... Que dava uma proteção uma salvaguarda na cadeia. Com eles, A Conceição Lima, sempre aqui conosco, contribuiu com o Superchat. Bom dia, Frei Beto e Breno. Frei Beto, lhe sou imensamente grata por sua dedicação à autodeterminação e fraternidade entre os povos. O senhor é um exemplo de obediência consciente aos ensinamentos do Mestre Jesus. A humanidade é uma só. É o comentário da Conceição Lima. Muito obrigado, Conceição. O Paulo Souza, o azar de Cuba é estar tão perto do tio Sam. Também um comentário. O Luiz Mergulhão novamente. Fidel admitia as mudanças do período especial como um recuo. Hoje é visto como mérito e fazendo parte da estratégia. O mercado, o capital estrangeiro e a propriedade privada. Está aqui um comentário do Mergulhão, Luiz Mergulhão, sobre a postura do governo cubano. Acho que eles também apresentam como recuo, né, no discurso do Dias-Canel, como um aprimoramento. Aprimoramento do socialismo, eles falam claramente disso. Pasta Local também contribuiu com o Superchat. Esse movimento cubano é similar ao chinês e vietnamita, ou mesmo NEP? Você acho que já abordou aqui, já né? falei. Existia alguma outra solução para aquele povo? Parabéns, Breno e Frei Beto, pelo trabalho. Eu acho que não. Acho que é a solução possível. Não é desejável, mas é a possível. E na vida nem sempre a gente faz o desejável. O Denis Reis. Como ensinou Trotsky, não existe socialismo em um só país. Ou a revolução se transcende em revolução comunista mundial, ou sucumbe diante do imperialismo. Está aqui o comentário do Denis Reis. E o Alberto Alves também contribuiu com o Superchat. Pô, Alberto, fazia tempo que você não aparecia aqui. Ele sempre esteve contribuindo conosco. Agradeço, Alberto. Com o fim da União Soviética, com a conversão da China ao capitalismo na economia e com o fim decadente de Cuba, qual a mensagem para a juventude hoje? Eu diria que a gente guardar a utopia. Vamos deixar o nosso pessimismo para dias melhores. Essa é a minha mensagem. Há que acreditar em uma humanidade que realmente seja emancipada, livre e viva numa sociedade de justiça e paz. Muito bem. Chegou a hora do nosso jogo. Vamos Eu lá. quero saber quem que você considera a maior personalidade da história latino-americana no mata-mata entre os principais nomes. Tá pronto? Estou pronto. Zumbi dos Palmares ou Tupac Amaru? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou Toussaint Louverture? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou Tupac Katara, o líder aimara da Bolívia? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou José Artigas, o líder da independência do Uruguai? Também Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou José de San Martín, o libertador Zumbi da dos Argentina, Palmares. do Chile e do Peru? Zumbi dos Palmares. Fico no Brasil. Zumbi dos Palmares ou Simão Bolívar? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou Benito Juárez? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou José Martí? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou Pancho Villa? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou Emiliano Zapata? Zumbi dos Palmares.
Zumbi dos Palmares ou Getúlio Vargas? Zumbi dos Palmares disparado. Zumbi dos Palmares ou José Carlos Mariátegui? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou Augusto César Sandino? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou Juan Domingo Perón? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou Luiz Carlos Prestes? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou Salvador Allende? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares ou Fidel Castro? Zumbi dos Palmares, porque estamos no Brasil e eu quero valorizar os heróis das nossas lutas populares. Zumbi dos Palmares ou Che Guevara? Zumbi dos Palmares ainda. E por fim, Zumbi dos Palmares ou Hugo Chávez? Zumbi dos Palmares. Você acha que Zumbi dos Palmares, então, é a principal personalidade da história latino-americana? Não, eu acho que é uma personalidade notável, né? Outras também são que foram citadas aí. Mas, considerando os 300 anos de escravatura desse país e considerando o que ainda sofre a população negra e parda em nosso país, eu acho que é muito importante exaltar essa figura ainda pouco conhecida de Zumbi dos Palmares e da sua luta. Muito bem. Beto, vamos terminar aqui com as suas indicações. Vamos lá. Um livro. Grande Sertão Veredas. Um filme. Batismo de Sangue, feito por Elvésio Raton. Uma série. Não assisto. Uma música. Aquarela do Brasil, que seria o segundo hino nacional para mim. E qual o primeiro? O oficial? Não, oficial. Um alimento preferido? Canjiquinha com costelinha de porco, que segundo minha mãe, que era entendida, é o prato mais típico da culinária mineira. A cidade mais querida? Belo Horizonte da minha adolescência. Um momento histórico que viveu ou que gostaria de ter vivido? Um momento histórico que marcante para mim foram minhas 2 prisões na ditadura, né? Agora, o que eu gostaria de ter vivido é que o Brasil um dia superasse as desigualdades que tanto nos molestam e, enfim, que a gente chegasse também a um projeto socialista. Um hobby? Hobby... Quando eu fico cansado, quero me distrair, eu pego os meus textos de ficção e vou trabalhar neles. Um esporte? Natação. Um time? Não torço. Um herói? Fidel Castro. Um vilão? Trump. Já que estamos na Copa do Mundo, Pelé ou Messi? Pelé. Beto, muito obrigado por mais uma vez. Obrigado a você, obrigado ao pessoal que nos acompanhou. Um grande abraço, Breno. Obrigado, Beto. Sucesso. Também agradeço a todas e todos que assistiram a esse episódio, em especial aquelas e aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todas e a todos.